Aqui abre a ordem de serviço, traz as especificações, né? Então, essa estufa está ligada numa rede de 127 volts. Os níveis de potência: primeiro nível 22 watts, segundo nível 65 watts, terceiro nível 260 watts. Vou fazer aqui uma demonstração de como a gente pode fazer essas medidas, tá? Bom, o relatório pede para que a gente meça a resistência equivalente do circuito para o nível 1, para o nível 2 e para o nível 3. Pede também que a gente meça os valores de resistência, o R1, o R2 e o R3. Tá? Pede que a gente meça também a tensão, corrente, mas a gente vai começar a resolver esse problema fazendo as leituras de resistência. Para medir resistência, utilizando o multímetro, a gente mede o valor do elemento com ele desconectado do circuito, tá? Se eu for medir resistência de um resistor que está ligado ao circuito, ou seja, está passando corrente, tem tensão aplicada nele, eu vou queimar o multímetro, tá? Então, eu tenho que desligar todo o sistema e fazer a leitura. Então, aqui vamos tirar da tomadinha, apesar que ele não está com o botão ligado, mas a gente desconecta, pelo menos a gente está interagindo aqui com o simulador, tá? Dentro da estufa, né? Então, a gente tem o cabo de alimentação que está ligado nesses dois bornes aqui, ó. São os bornes de entrada de energia para o meu sistema. A gente tem os resistores R1, R2 e R3. Eu não sei como eles estão ligados, tá? Aqui eu vejo eles dispostos aqui paralelamente, né? Um do lado do outro, mas eu não sei como eles estão ligados, tá? Aqui é o borne de entrada do R1 e aqui o borne de saída do R1. Entrada de R2, saída de R2. Entrada de R1, aliás, R3, né? Saída de R3, tá? Vamos medir o resistor equivalente dos níveis 1, 2 e 3 de potência. Para isso, a gente vai ter que desconectar, então, a alimentação. Não está ligado, né? Mas por que eu tenho que desconectar o fio? Porque se eu deixar isso aqui ligado, eu vou estar medindo também a resistência ou alguma associação que tem com esse cabo, tá? Então, eu desconecto justamente para não ter a influência dessa parte do circuito. Então, a gente vai pegar o nosso multímetro. Vamos preparar ele aqui, então, isso aqui vai no comum. E esse vermelhinho vai nesse borne aqui. E é para fazer a leitura aqui de resistência, ó. Tá? As ponteiras. Então, essa ponteirinha vem aqui nesse borne. Essa outra ponteira nesse borne. Todos os resistores estão conectados, né? E aí eu vou fazer a leitura. A escala de resistência tá aqui, ó. Então, eu vou ligar o meu multímetro nessa escala. Bom, na escala de 200 ohms, não foi suficiente para fazer a leitura da resistência equivalente desse nível, tá? Então, eu mudo a escala. Agora sim, eu já tenho um valor de resistência equivalente. Uma coisa que eu quero mostrar aqui para vocês, ó. Eu tô com o nível 1 selecionado,
certo? Nível 1, resistor equivalente 720 ohms. Trago aqui o relatório. Nível 1, resistor equivalente, preencho aqui, 720 ohms. Posso ler já o resistor equivalente do nível 2. Nível 2, resistor equivalente 249,6 ohms. Então, preencho aqui, 249,6 ohms. Nível 3, 62. Posso baixar essa escala aqui para ganhar mais precisão nessa leitura, tá? Mudando a escala, bom, nível 3, valor da resistência equivalente, 62,03 ohms. Beleza, já lemos aqui o valor de resistência equivalente. Agora, a gente pode fazer a leitura valores das resistências de R1, R2 e R3. Para isso a gente precisa mudar então a ponteira do multímetro. Então vamos lá. Aqui eu tenho o R1. Para ler o R1, eu desconecto os fios. Já vamos desconectar todos, né? Porque a gente vai ler R1, R2 e R3. Desconectar aqui R3. Beleza. Agora eu tenho que trazer as ponteiras, tá? Vou trazer a ponteira vermelhinha para a entrada. Ops, ficou em cima, né? Vou colocar então a pretinha primeiro. Saída. Entrada. Resistor R1, 40 watts. Vejam, na escala de 200 ele não consegue fazer a leitura. Então, eu mudo para a próxima escala. 403,2 ohms. Então, R de 40 watts vale 403,2 ohms. Próximo resistor, R2 de 80 watts. Mesma coisa, né? Trago a ponteirinha preta para o borne de saída e a vermelhinha para o borne de entrada. Aqui a ordem das ponteiras não vai alterar o valor da resistência, tá? 201,6. Se eu mudar a escala, não vai ser, né? O valor lido é maior. Então, ó, não consegue ler. Então, essa escala já estava certa no relatório. 201,6. Falta só agora o terceiro resistor. Mudamos a ponteira de lugar. Borne, agora vai, tá. 11,52. Então, a gente pode passar para essa escala, ó. Aqui estava em 2000 ohms, né? Aqui eu consegui ter uma precisão maior, tá? Então, pego lá o relatório e vou preencher. 115,2 ohms. Ok. Agora, o que a gente precisa medir é tensão aplicada no sistema, corrente e tensões nos resistores para os 3 níveis. Ou seja, temos agora que ligar o sistema. Vamos fazer primeiramente a leitura de tensão. Conectamos tudo.
tudo conectado. Gente, para medir tensão é aqui mesmo, né, nesse borne. As escalas de tensão, então, temos essas duas escalas aqui para tensão alternada e essas outras escalas para tensão contínua. Nosso sistema está ligado na tomada, ou seja, a tensão alternada, né? Então, a gente coloca aqui nessa escala. Vocês lembram, inicialmente, a tensão aplicada aqui era de 127 volts, né, a rede. Então, a gente sabe que a maior tensão que vai ter aqui é de 127. Então, eu posso colocar na escala de 200 que eu vou conseguir ler perfeitamente. Vamos ligar, então, a estufa na tomada. E vamos ligar, passar aqui para o nível 1, né? E a gente já pode ligar a estufa, tá? Detalhe, para ler tensão, a gente precisa colocar as ponteiras do multímetro em paralelo com o elemento que a gente quer medir, tá? Então, eu posso ligar agora, não tem problema nenhum. E aí, arrastar a ponteira, né, para poder fazer a leitura. Essa leitura aqui, ó, colocando na entrada, é a tensão de entrada. Estava especificado 127 volts, mas ele está lendo 123. Venho aqui no relatório, preencho. A tensão aplicada no sistema, 123 volts. Ok, agora, nível 1, tensão no resistor 1. Vamos lá. Resistor 1 está aqui. Ponteira preta na saída, ponteira vermelha na entrada. No resistor 1 eu tenho aplicado 68,88 volts. Então, R1, 68,8 volts. Vamos passar para o nível 2 para a gente ver aqui, ó, qual é a tensão que está em R1, tá? Então, a gente vem para cá, mudamos o nível de potência para o nível 2. Agora, a gente tem 66,23 volts no R1. 66,23 volts no R1. Vamos mudar para o nível 3 e a gente tem 123 volts no relatório. Então, nível 3, em R1 a gente tem 123 volts. Beleza, agora... eu tô preenchendo aqui na corrente, né? Todos eles eu preenchi errado. Vamos corrigir. É na tensão. 66,23. Apaga aqui. E o nível 1 é 68,8. Apaga isso aqui. Tá, agora a tensão no resistor 2. Vamos passar aqui para o nível 1. E vamos lá mudar o resistor. Resistor 2 está aqui. Movemos a ponteira. E vamos preencher o relatório. No resistor 2, a tensão no nível 1 é 34,44. 34,44 volts. No nível 3, aliás, no nível 2, vou mudar aqui. No nível 2, a gente tem 66,23 volts. No nível 2, a gente tem 63,23. E no nível 3, a gente tem 123 volts. Nível 3, 123 volts. Agora, a gente tem que ler a tensão no resistor 3. Vamos lá, para o nível 1. Vamos mudar aqui as ponteiras do multímetro, né? Então, 19,68. No resistor 3, 19,68
6,68. Nível 2. Nível 2, 56,73. 56,76. E nível 3, 123. Opa, pessoal, o que vocês estão vendo aqui, ó? Tensão aplicada em R1, R2 e R3 é o mesmo valor, 123. E é também o valor da tensão aplicada no sistema. O que a gente pode concluir disso, hein? Bom, se esses resistores têm a mesma tensão, eles estão associados em paralelo, certo? E essa tensão é a mesma da fonte, ou seja, os 3 resistores estão em paralelo com a fonte, tá? No nível 1, as tensões são diferentes. No nível 2, as tensões também são diferentes, tá? Vamos fazer agora a leitura de corrente. Pessoal, corrente, tá? Usar o multímetro para fazer a leitura de corrente tem alguns poréns, tá? Para a gente fazer a leitura da corrente, o multímetro ele tem que estar em série com o elemento. Nesse caso aqui a gente precisa fazer a leitura de corrente total do circuito e também a corrente em cada resistor, tá? Vamos começar fazendo a leitura da corrente total. A gente precisa colocar esse instrumento em série no circuito. Aqui ele está ligado, está circulando corrente. Eu não posso abrir o circuito para colocar esse multímetro, porque se eu fizer isso, o que acontece com o multímetro? Eu vou estar queimando o multímetro, tá? Então vamos desligar. Já vamos colocar aqui nível 1. E vamos lá posicionar a ponteira. É a corrente total que eu quero medir, então eu tenho que colocar esse multímetro em série com a fonte, né? Porque é a corrente total que eu quero medir. Então vou abrir aqui, pegar aqui a minha ponteira vermelha. E a ponteirinha preta aqui. Pronto, olha só. Então, vem da tomada, passa pelo multímetro, né? Entra aqui na ponteirinha vermelha, passa aqui por dentro do instrumento, a corrente sai pela ponteirinha preta que está aqui e entrou no sistema, tá? Então, isso daqui é a leitura, é o posicionamento correto para eu fazer a leitura de corrente total do circuito. Outro detalhe é que para eu fazer a mudança das escalas, tá, eu preciso sempre estar com o circuito desligado. Se é leitura de corrente, eu preciso desligar o circuito e mudar a escala. Eu não posso mudar a escala com o circuito em funcionamento, porque eu vou estar queimando o instrumento, tá? Outro detalhe também é, se eu aplico uma corrente maior, né, do que a escala que ele está setado, eu também estou queimando o instrumento. Então, a gente vai colocar sempre aqui no valor maior e aí a gente vê se a escala está adequada. No caso aqui, ó, eu tenho que passar esse plug para esse borne, que é aqui, ó, onde eu faço a leitura de corrente, tá? Então, o instrumento está configurado para eu fazer a leitura de corrente, ele está em série no circuito, então eu tenho apenas que ligar. Então vejam, 0,17. 0,17 nessa escala aqui não é uma boa medida, tá? Então eu posso escolher, né, 0,17 significa o quê? Significa 170 miliamperes. Então, eu posso passar para essa escala aqui de 200 miliamperes. Essa escala comporta, então, essa leitura. Vamos mudar aqui o nível 2 só para a gente ter noção da corrente, tá?
Nível 2, 490 miliamperes. As outras escalas são menores, então eu não consigo ler nessa escala. A mais adequada é essa aqui, tá? Nível 3, 1,98, ou seja, 1980 miliamperes. Então, vamos preencher aqui o nosso relatório. No nível 3, tá? A corrente equivalente, aqui é melhor corrente total, né? A corrente total do circuito é 1,98. No nível 2, vamos mudar aqui. Nível 2, 49, 0,49. 0,49. E no nível 1, a gente viu que a gente pode mudar a escala, né? Só que eu não posso simplesmente mudar a escala aqui, eu preciso desligar. E agora sim, eu mudo, passo para essa escala e miliampere é nesse borne aqui, ó. Então, eu posiciono o plug aqui. Agora, eu posso ligar. No nível 1, eu tenho 170,8 miliamperes. Preencho o relatório. Gente, um detalhe. Tá pedindo em amperes. Então, é 0,178, tá? Beleza, agora falta ler as correntes, tá? Vamos posicionar as ponteiras para ler a corrente. Vamos desligar aqui o circuito. Nível 1, ok. Vamos lá nas resistências. Eu preciso colocar agora o multímetro em série com cada resistor para eu poder fazer a leitura da corrente individual, tá? Então, para colocar em série, a mesma coisa. Trago a ponteirinha vermelha para esse borne aqui. Opa, ficou na frente. Deixa eu tirar. Então, a ponteirinha preta vem aqui, na entrada. E a vermelha, aqui. Então, vamos lá, ó. Vai vir a corrente do circuito. Vai passar por esse fiozinho vermelho, que seria o fio de entrada do resistor, né? Passa pelo multímetro, sai aqui na ponteirinha preta, entra no resistor, né? Passa pelo resistor e sai aqui nesse fiozinho preto, tá? Então, dessa forma, eu coloquei o multímetro em série com o resistor 1, tá? De novo, né? A gente não sabe aqui, deixa eu ver aqui no relatório. Vamos estimar aqui o valor dessa corrente, tá? Então, eu tenho 68 volts aplicados nesse resistor aqui, ó. Que corrente, né? Como é que eu vou selecionar a escala? Eu posso colocar aqui na escala mais alta, tá? Na de 10 amperes, e aí verificar isso. Vamos ver o que acontece para o nível 1, nível 2 e nível 3 do R1. Bom, pessoal, faltou um detalhe, né? Vocês viram que não ligou o nosso sistema. O detalhe é que a gente, claro, né? Esqueceu de voltar esse fiozinho aqui pro borne. Então, eu deixei o circuito aberto. Vamos mover o fio. Pronto. Agora sim, nosso sistema tá ligado, tá? Volto aqui. E vamos lá ligar. 0,17. Bom, podemos fazer a leitura nessa escala aqui, tá? Vamos ver no nível 2. Também, 0,16. Podemos fazer aqui e no nível 3, quanto que vai dar? Bom, 300 mili. 300 mili não dá. É essa escala aqui. Então, a única que eu consegui ler foi R1 do nível 3.
a corrente vale 0,30. A gente precisa mudar a escala para fazer a leitura da corrente em R1 do nível 1 e do nível 2. Para isso eu vou ter que desligar o sistema. Desliga, tá? Vamos botar aqui para o nível 1 e vamos mudar a escala. Pronto. Se eu ligar, tô lendo a corrente. Vou trazer o relatório. Corrente no nível 1. Gente, só que aqui, ó, pede em amperes. Essa leitura tá em mili. Vamos ter que converter, né? Então, 0,178. Beleza. Nível 2, a corrente em R1. A gente muda aqui. 164. Mili. Para preencher aqui, eu converto 0,164. Tá, no nível 3 a gente já tinha lido. Beleza, agora a gente tem que fazer a leitura do R2. Corrente no resistor 2. Desligo o sistema. Posso deixar aqui no nível 1. Vou mudar para 10. Mudei para 10. E vamos mudar a ponteirinha de lugar. Então, eu abro aqui, porque eu tenho que colocar esse multímetro em série. E fecho aqui. Beleza. Vamos lá ligar. Zero 17, então eu posso ler na outra escala. Nível 2 a 320 mili, então não posso, porque se eu ligar aqui vai queimar o multímetro. E o nível 3 também não posso, 600 mili não posso. Então a única leitura que eu posso fazer é essa. Aliás, desculpa, né? São essas duas aqui, 0 no nível 2. No nível 2, a corrente no R2 vale 320. Vale 0,32. 0,32. E no nível 3, a corrente no R2 vale 0,60. Corrente nível 2, 0,60. Ok? Bom, então a gente tem que voltar lá no nível 1, mudar a escala para fazer a leitura aqui. Desligamos e vamos mudar a escala. Passamos para de 200 e mudamos aqui o plug. Beleza, agora a gente liga. É no nível 1, né? Se eu ligasse aqui com o nível 3 selecionado, eu queimaria o multímetro. Selecionei o nível, ok? Liga. 170,8 mili. Convertendo para amperes, 0,1708. Beleza. Agora a gente tem que ler a corrente no resistor 3. Vamos posicionar, então desliga para reposicionar a ponteira. Aqui já vamos deixar na escala de 10. E vamos reposicionar a ponteira. Preciso abrir para colocar o multímetro em série com o resistor. E fecho aqui. Tá, tudo conectado, podemos ligar. Bom, 0,17, vou ter que mudar para essa escala. Fazer isso depois. Nível 2, 0,49, a escala tá certa, porque aqui 200 vai queimar. Essa aqui também. Ok, então vamos preencher o relatório. No nível 3, a corrente no resistor 3 vale 1,06.
No nível 2, a corrente vale, vamos olhar ali, nível 2, 0,49. 0,49. No nível 1, a gente vai ter que mudar a escala, né? Para isso, a gente tem que desligar. Desliga, muda o plug, muda a escala. Ok, mudo aqui o nível, que é o nível 1, e ligo. Preencho aqui no relatório. 0,708. Pessoal, olha só. Agora a gente pode desligar, né? Já fizemos todas as medidas, vamos desligar. A gente pode guardar o nosso multímetro. Desligamos ele. E guardamos o nosso multímetro, que foi bem utilizado, né? Não queimamos ele, tudo certo. Vamos abrir ali o relatório. Olha o que aconteceu. A gente fez as leituras de corrente em R1, R2 e R3 para o nível 1. E coincidentemente, né, mesmo valor. Isso significa o quê? Que esses resistores, se eles têm a mesma corrente, significa que eles estão conectados em série. Não é isso? Em série a gente tem a mesma corrente, mas tensões diferentes. De acordo com o quê? De acordo com a potência de cada um, ó. Tá? Se a gente fizer lá, né, P igual a V vezes I, a gente vai encontrar essa relação aqui, tá? No nível 3, a gente tem a mesma tensão, só que as correntes são o quê, ó? Diferentes. Ou seja, mesma tensão, eles estão em paralelo, mas a corrente em cada ramo é diferente. No nível 2. Bom, nível 2, nem corrente nem tensão é igual. Então aqui a gente tem um circuito que está misto, né? Antes da gente enviar o relatório, eu queria que vocês dessem um print screen dessas telas aqui, tá? Para desenhar, para fazer o esquema de como que tá esse circuito aqui. Ok, pessoal? Era isso. Bom trabalho a todos, bons estudos.